Na natureza há muitos e muitos bichinhos. Às vezes são lindos e com cores vibrantes como as borboletas e alguns são asquerosos como as baratas. As borboletas e as baratas são espécie de insetos. Mas há também aqueles que apresentam um corpo mole que em grande parte dos representantes está protegido por uma concha, como o caracol, que é uma espécie de molusco. Quais insetos e moluscos você já viu? Hoje você irá conhecer uma nova história. Você imagina qual será a história que nós iremos conhecer? Você acha que a história que irá conhecer está relacionada a bichinhos? Nós vamos conhecer essa nova história com Caio, o nosso novo amiguinho. Ele nos trouxe uma história chamada O Caracol. Essa é a história de um caracol que não estava muito satisfeito. Por que será? Vamos descobrir? Acompanhe a leitura. O Caracol. O caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O caracol falou: "Ah, eu não posso voar." O caracol viu um grilo. O grilo passou pulando. O caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma cigarra. A cigarra passou cantando. O caracol falou: "Ah, eu não posso cantar." "Mas vejam só", falou o caracol, "eu tenho casa para morar." Mary França e Eliardo França. Qual o título ou o nome do texto? Isso, O Caracol. E o autor, os autores, quem escreveu essa história? Mary França e Eliardo França. Qual é o personagem principal? O caracol. Quais os animais presentes no texto O Caracol? A joaninha, o grilo, a cigarra e o caracol. O caracol encontrou os animais todos juntos? Não. Quem ele encontrou primeiro? A joaninha. Qual o último animal que o caracol encontrou? A cigarra. Observe, criança, o formato, a estrutura desse texto. Observe como as frases do texto são bem curtas e que também há espaçamento entre elas. Você percebeu que o texto está estruturado em versos? Se você contar os versos ou as linhas desse texto, você vai verificar que ele possui 14 versos e também 4 estrofes, que é cada grupo de versos. Esse texto lembra um poema, porém ele conta uma história com personagens que são os participantes da história, que nesse texto são os animais, que acontece em um determinado lugar, talvez num jardim, e tem uma sequência de ações. Primeiro, o caracol viu a joaninha, depois o grilo, a cigarra, e nós ficamos ansiosos para descobrir o final, ou seja, como termina a história. Que nesse texto termina quando o caracol percebe que tem uma casa para morar. Por ser uma história com começo, meio e fim, contada através de versos, podendo ou não ter rimas, nós podemos afirmar que esse texto pertence ao gênero textual História em Versos. Agora, veja as ações destacadas nos versos coloridos. Na primeira estrofe, a ação destacada é: "Ah, eu não posso voar." Na segunda estrofe, "Ah, eu não posso pular." E na terceira estrofe,
Ah, eu não posso cantar. Você notou que no início desses versos destacados aparece um sinal de pontuação representado por um tracinho na horizontal? Esse sinal de pontuação é chamado de travessão. O travessão indica ou marca a fala de um personagem no texto, que nesse texto indica que o caracol está falando. Agora, vamos revisar? Esse texto, criança, tem uma história? Sim, a história de um caracol que ficou meio desapontado quando viu que não conseguia fazer o que os outros animais faziam. Porém, quando ele se deu conta de que possuía algo que os outros animais não tinham, que é a casa, ele ficou muito feliz. Essa é a história. Uma história com começo, meio e fim. Essa história, esse texto tem personagens? Sim. O caracol, a joaninha, o grilo, a cigarra. Tem um local onde acontece a história? Sim, talvez num jardim. Esse texto possui versos? Possui, que é cada linha do texto. Possui rimas? Sim. Possui repetições de palavras? Também. Então, por todas essas características, o texto que nós lemos, o gênero textual a que ele pertence é história em versos.